Quero compartilhar a palavra de Deus, colocou no meu coração para essa noite, para você que está aqui com a gente conectado. E eu estava assistindo. Quem gosta do Ayrton Senna aqui, ó? Quem é da época do Ayrton Senna aqui, ó? Felipe já levantou a mão lá em cima. Foi um grande ídolo brasileiro, não foi? Foi uma grande referência no automobilismo. Ele levantou o nome do Brasil na Fórmula 1, né? Abriu caminhos, né? E eu estava vendo alguns vídeos do Ayrton Senna. E eu fiquei impressionado com a convicção dele e o desejo da vitória. Ele parecia que era imparável. E me chamou muito a atenção porque existe uma grande diferença das pessoas que têm dons, têm talentos, mas são paráveis. São limitadas. Mas o Ayrton Senna, por várias vezes, ele não se limitou às circunstâncias. Eu estava ouvindo uma história que ele mesmo contou, que ele estava na final de um campeonato e o câmbio dele tinha travado, só estava passando a terceira marcha, depois ele conseguiu colocar a sexta marcha no carro e depois não entrava mais marcha nenhuma, só o neutro e a sexta. Faltavam 8 voltas e ele estava na liderança. Sabe o que ele fez, irmão? Parou, foi para a oficina, reclamou com a equipe. Ele correu 8 voltas na sexta marcha, sem parar. Quem dirige carro aí? Você imagina você andar com o teu carro só na quinta, na última marcha. É brabo, não é? E ele tocou o carro. E ele falou que como o carro não tinha redução, então na curva, ele pegava todo o braço dele, o pé todinho do carro estava na mão dele, não tinha mais freio motor. E ele tocou e ganhou aquela corrida de sexta marcha com 8 voltas. Uma das histórias que ele conta também, que ele falou assim, ó, eu não faria mais isso. Mas ele correu uma grande parte até o final da corrida sem os freios. O carro tinha parado o freio. E ele não queria desistir da corrida. E ele chegou até o final sem freio. Você imagina um carro de Fórmula 1 sem freio. E ele virou uma grande referência, infelizmente terminou a sua carreira num acidente trágico. Mas o que eu quero comentar e começar essa noite, essa palavra, é dizendo para pessoas que são convictas da vitória. Pessoas que têm o desejo, o anseio de vencer e superar qualquer limitação que pare, que tente te parar ou que se apresente na sua vida. Talvez o desejo de vencer e a vontade de ganhar e construir algo, todos aqui podem ter. Mas só vão chegar ao objetivo aqueles que se tornarem inabaláveis. Aqueles que entenderem nessa mensagem que seja qual for a circunstância, você não vai parar. Seja qual for a limitação que lhe apresentarem, ó, não dá por causa disso, não pode por causa disso. Você vai ser tão convicto da tua vitória, da palavra que Deus te deu na tua vida, que você não vai parar. Eu quero começar lendo a palavra que Deus compartilhou. 2 Reis 2:9. Abre lá comigo, por favor. Hoje eu vim até com Red Bull aqui, ó, que eu não vou parar. 2 Reis 2:9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Vou parar aqui nesse versículo. Elias, ele sabe que vai ser levado aos céus. Elias sabe que ele está prestes a viver aquilo que Deus tinha falado com ele. E ele pergunta para Eliseu: me pede o que você quer, me faça um pedido.
Eliseu, ele pede: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Uma pergunta para você nessa noite: qual é o teu pedido? Qual é o teu desejo para progredir no mundo espiritual? O que você tem almejado, o que você tem buscado, o que você tem anseiado para viver aqui na terra? Olha, quando Elias faz a pergunta para Eliseu, de pronto, Eliseu diz: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Eu estou te acompanhando, eu sei que Deus é contigo, eu quero ser o sucessor de tudo aquilo que Deus fez na tua vida, de tudo aquilo que Deus te entregou. E a gente está na igreja, você vem aos cultos, você conhece a palavra de Deus, a pergunta é: o que é que você tem almejado da parte de Deus? O que é que você tem buscado para viver aqui na terra da parte de Deus? Quais são os teus sonhos espirituais? O que é que você quer produzir aqui na terra com os dons e talentos que Deus te deu? O que é que você tem buscado para viver experiências aqui na terra com Deus? Eliseu de pronto diz: eu quero ser o sucessor profético teu aqui na terra. Elias disse assim, ó: é muito difícil você pediu. É muito difícil. Eu quero te fazer essas 3 perguntas. Primeiro, o que você almeja no mundo espiritual? Segundo, qual o seu desejo para contribuir no reino? Eliseu não estava querendo um dom profético para que ele apenas fosse chamado para as conferências, para que ele fosse colocado a foto dele no banner, não. Ele entendia que o dom profético dele era para servir por onde ele passasse. É para ele fazer milagres por onde ele passasse. É para ele transformar vidas por onde ele passasse. Então eu te pergunto, qual é o seu desejo para contribuir para o reino? O que é que você tem pedido a Deus? Senhor, usa a minha vida para fazer isso. Senhor, usa a minha história para fazer isso. Senhor, eu quero servir a igreja, eu quero servir as pessoas. Senhor, me usa como um pastor. Senhor, me unja para eu fazer missões. Senhor, me unja para fazer mais ação social. Senhor, usa a minha vida. O que é que você tem almejado para servir as pessoas? Outro ponto importante: em quem você está conectado para aprender? Eliseu pede isso para Elias, por quê? Porque ele estava caminhando com Elias. Eliseu estava conectado com Elias, ele conhecia os feitos de Elias, ele sabia da história de Elias, ele via como Elias procedia com Deus, como Deus respaldava Elias. Quem é que você está conectado? Qual o homem de Deus que você está firme? Qual o homem de Deus que você está sendo discipulado? Qual é o homem de Deus que te inspira? Quem é que está junto contigo que você... Eu quero que Deus colocou na vida dele. Eu quero ser parecido. Senhor, usa-me também com esse dom. Senhor, me entrega isso também. Senhor, eu quero ser como ele. Eu quero ser... Ai, pastor, eu quero ser como Cristo. Amém! Muito bonito isso. Mas com quem você está aprendendo? Com quem você está vivendo, com quem você está caminhando? Isso faz diferença, irmãos. Nós como igreja, escuta, família Vida Nova, nós como pastores não queremos formar plateia. Nós estamos aqui para formar discípulos de Cristo, para que vocês possam cumprir o ID. Esses dias alguém me ligou: pastor, falaram isso, estão falando mal daquilo. Eu falei: desculpa, eu não tenho tempo, irmãos. Estou ministrando segunda, estou ministrando terça, estão batizando domingo, estão batizando segunda, estão batizando isso, estou atendendo, discipulando. Quem está cumprindo o ID não tem tempo para parar com críticas, para ficar de mimimi. Ei, Deus te chamou para cumprir o ID. Se você está prestando atenção na vida de alguém, é porque você não está cumprindo a sua missão, porque quem está cumprindo a sua missão não tem tempo para cuidar da vida de ninguém. E se você está cumprindo a sua missão, você é uma pessoa feliz, irmãos. Você nunca vai ver uma pessoa feliz, preocupado com o outro, com a vida do outro. Só um infeliz que está preocupado com a vida do outro. Você nunca vai ver uma pessoa feliz atormentando a vida do outro. Você nunca vai ver uma pessoa feliz fazendo fofoca do outro. Porque a pessoa é tão feliz que ela está vivendo a vida dela, ela não tem tempo para cuidar da vida dos outros. E a felicidade tem tudo a ver em você estar cumprindo o teu propósito.
Você está cumprindo a tua missão, você está caminhando com Cristo, caminhando com pessoas relevantes, caminhando com pessoas que têm um chamado. Isso vai fazer a diferença sua aqui na terra. Então eu quero, em nome de Jesus, te dizer que o teu lugar não é na plateia. Plateia é lugar de críticos para bater palma ou para jogar pedra. O teu lugar é nas ruas, fazendo missão, transformando vidas, nos hospitais, atendendo as viúvas e os órfãos. Esse é o teu chamado. Amém? Para ser crítico, você não precisa de Cristo. Para ser crítico, você precisa ser um fracassado. Desejar ter uma vida medíocre, que vai olhar a vida de todo mundo, sempre conhecendo as partes ruins e sendo perito em criticar. Deus não nos chamou para ser crítico, amém, irmãos? Deus nos chamou para ser sal da terra, luz para o mundo, amém? 2 Reis 2:2, volta um pouquinho lá comigo. E no caminho disse-lhe Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei só. Então foram a Betel. Essa aqui é outra chave poderosa. Eliseu disse 3 vezes a Elias que não o deixaria. Elias falou 3 vezes: Eliseu, fica aqui que eu vou para lá. Eliseu: não, eu vou contigo. Da outra vez, Elias disse: Eliseu, fica por aqui que eu vou mais para dentro. Para aqui, não tem problema, não precisa me seguir. Eliseu disse: eu vou contigo. Por 3 vezes Eliseu afirmou: eu vou caminhar contigo, eu não saio de perto de você. E aqui está uma grande diferença de quem vai viver o chamado, de quem vai ver milagres, quem vai ver sinais cumprindo e acontecendo na tua vida através de Deus. Quantos querem aqui colocar a mão em enfermos e ministrar a cura de Deus? Quantos querem aqui liberar uma palavra e os céus se moverem e aquilo acontecer? Já existe essa autoridade no nome de Jesus na sua vida. Já existe o espírito de ousadia, o Espírito Santo na tua vida para isso. Só que existem algumas chaves que nós precisamos destravar para que isso venha acontecer. E uma dessas é essa aqui, ó. Eliseu não saiu de perto daquele que poderia entregar a bênção na vida dele. E aqui muita gente para. Como eu falei do Ayrton Senna, que era imparável, que tinha a convicção de chegar até o fim da corrida, aqui muita gente para. Por que para? Para. O pastor passou ali, não deu boa noite para ele, já ficou zangado. Ele não gostou de algo, já não vem mais à igreja. Ele pecou alguma coisa, já se afasta de Deus. Irmãos, quem quer viver o seu chamado, está conectado com Deus, está conectado com o servo de Deus, está conectado com o profeta e não desgruda. Mesmo que ele diga: não vem para o culto hoje não, mesmo que ele diga: não precisa ir para a vigília não, mesmo que ele diga: não precisa vir para o monte comigo não, eu estou contigo, eu sou contigo, eu vou caminhar junto contigo, conta comigo, amém? Aí tem muita gente querendo viver as maravilhas de Deus, tem muita gente querendo viver coisas sobrenaturais de Deus. Aí sabe o que acontece? Ai, pastor, não dá para mim ir no culto da semana não, porque eu já vou no do domingo. Aí fica cansado, sabe, porque eu acordo cedo de manhã. Ai, pastor, não dá para eu servir lá na escolinha não, porque, sabe, eu já cuido com a criança. Irmãos, deixa eu te falar algo. Deus só vai usar pessoas que têm um coração totalmente disponível para a obra dele. Vai vir um tempo de delícias, de repouso, mas vai vir um tempo de trabalho, de serviço, de caminhar junto, de largar tudo, de queimar as carruagens, queimar os bois e caminhar com o profeta. Eu não quero me citar só como exemplo não, mas eu tenho o meu pai como exemplo. Eu vi o quanto ele se entrega até hoje. Às vezes a gente brinca: pai, não precisa, pai, não precisa fazer célula, pai, não precisa disso. Mas ele não para, porque ele sabe que nasceu para fazer isso. E às vezes lá em casa rebrinca: nossa, mas nossos filhos só vão para a igreja, nossos filhos só botam roupa para ir para a igreja, porque a gente está vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. Nós não vamos parar. Eu não vou parar. Sabe por quê, irmãos?
porque eu não sei quando essa carruagem vai passar. Eliseu sabia que ia passar a qualquer momento uma carruagem e ia levar o profeta. Isso aqui é forte demais. 2 Reis 2:10. Vamos ver o que acontece aqui. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Eliseu pede o quê? A sucessão profética de Elias. Elias diz assim: ó, o que você me pediu é muito difícil, mas se você não separar de mim, terá o que pediu. Primeiro, Elias só diz que se você não separar é porque Eliseu estava junto de Elias. Eliseu estava conectado com Elias. Com quem você anda conectado? Quem são os homens de Deus que você está conectado? Quais são os profetas que você está conectado? Ou você está conectado com artistas? Ou você está conectado com fanfarrões aí fora? Com quem você está conectado? Elias estava conectado com Eliseu. E Eliseu escuta de Elias: se você continuar conectado comigo, se você me ver saindo, se você me ver quando eu for, terá o que pediu. O que Eliseu queria? A unção de Elias. O que você quer? O que você quer da parte de Deus? O que você busca? O que você quer servir aqui nessa terra? Você quer ser reconhecido como o que aqui na terra? Como um profeta de Deus? Como um homem de Deus? Como um pastor? Como um missionário? Como um evangelista? Como um empresário do reino de Deus? O que você quer ser reconhecido aqui nessa terra? E o interessante é que existiam 50 profetas. Olha isso. Segunda Reis 2:7. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando quando Elias e Eliseu pararam à margem de Jordão. Aqui separa tudo. Aqui é a diferença de quem vive o chamado e de quem fica na plateia. Os outros 50 preferiram olhar à distância. O olhar à distância é aqueles que só vêm no culto. É aqueles que não se conectam com nada. Olhar à distância é aquele que acha que só porque dá o dízimo dele, quando dá, porque muitos não dão, já está fazendo o suficiente. Olhar à distância é ver de longe a promessa se cumprindo na vida dos outros, mas na sua não chega. Quem você é dessa história? O que não larga aquilo que Deus tem, ou que está satisfeito em olhar à distância? Os 50 não quiseram passar para a margem. Os 50 não quiseram caminhar. Os 50 quiseram ficar lá em Gilgal. Os 50 quiseram ficar, talvez, na sua zona de conforto. Não, vamos ficar por aqui. Vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Sei lá, se essa carruagem pega a gente também. Os 50 não quiseram passar pela prova. Os 50 não quiseram passar pelo fogo. Os 50 não quiseram abrir mão do seu tempo para caminhar com o profeta. Elias foi um grande profeta, mas Eliseu fez muito mais do que Elias. Deixa eu te falar algo. Deus quer fazer muito mais na tua vida, através da sua vida. Talvez você possa ter experimentado algo de muito bom na igreja, no seu caminho aí com Deus, mas Deus quer fazer ainda muito mais. Isso está totalmente relacionado à sua disposição de não abrir mão de caminhar com pessoas de Deus, de não abrir mão de viver aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque a carruagem pode passar a qualquer momento.
E Elias diz para Eliseu: se você me ver subindo, você recebe o que me pediu, do contrário não. Tem muita gente na igreja distraída, irmãos. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus e está distraída. Tem muita gente que conhece a Bíblia de ponta cabeça, sabe mais versículo do que eu, mas está vivendo uma vida distraída, olhando de longe. Os 50 aqui, ninguém sabe quem são, não conhecem o nome, não conhecem seus feitos. Ei, não viva uma vida medíocre aqui na terra. Os seus netos, os seus bisnetos vão ter que falar dos feitos de Deus na tua vida, do que Deus fez na tua história, do homem e da mulher de fé que você foi aqui na terra. Ninguém sabe do nome desses 50, nem o que fizeram, nem o que ajudaram, nem o que mudaram, porque os que olham de longe nunca constroem nada. Os críticos, os que estão observando, aqueles que estão na torcida. Sabe que a gente, antes de assumir o ministério aqui, há 3 anos atrás, nós recebemos uma palavra profética de Deus que estamos vendo a cada dia se cumprir. E uma delas foi: muita gente está na torcida, muita gente está na plateia, mas não é do teu lado. Então assim para vaiar, mas pastor, vai, assume, porque aqueles que queriam vaiar vão ter que bater palma. E foi só isso que me sustentou até hoje. A palavra de Deus te sustenta, irmãos. A palavra que vem do alto te sustenta. Não é o que o outro está falando, não é a crítica do fulano, não é o mimimi do outro, não é na cara feia de ninguém. Irmãos, a palavra de Deus te sustenta. Aliás, procura crescer na vida para você ver se os próximos de você vão ser os que vão te aplaudir. Procura levantar um projeto novo. Procura empreender para ver se os próximos vão ser os que vão ser teus clientes. Eles compram em outro, irmão, mas não vai comprar contigo. É assim ou o pastor está mentindo? Porque ninguém quer te ver vivendo aquilo que você nasceu para fazer. Ninguém quer te ver crescendo. Ninguém quer te ver rompendo. Sabe por quê? Porque o medíocre, ele quer que todos ao seu redor sejam medíocres como ele, para que ele não se sinta mal com o seu desejo do fracasso. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus te colocou aqui nessa mensagem para dizer que você pode ir muito mais longe, para dizer que você precisa ser imparável diante de qualquer circunstância, que Deus te colocou nessa transmissão, Deus te colocou aqui nessa noite para dizer que Ele é contigo, que há uma promessa para a tua vida, e se você não olhar a distante, se você estiver junto, conectado e atento, o manto cai nas tuas mãos. O chamado começa a ser válido na tua vida. Eliseu diz: vou estar contigo, Elias. Eu não saio de perto de você. 50 discípulos dos profetas que o acompanharam ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Muitos querem viver, mas não têm coragem para estarem juntos. Muita gente quer isso aqui, ó. Muita gente quer estar aqui. Poucos querem fazer a faxina da igreja, poucos querem estar nas células, poucos querem visitar hospitais, poucos querem entrar nas ações sociais de sábado, poucos querem subir um morro, poucos. Muitos querem viver o evangelho, mas não têm coragem para abrir mão de algumas coisas, para se dedicarem àquilo que é importante na nossa vida. Tem muita gente querendo viver algo a mais, mas quer ficar lá em Gilgal, como os outros 50. Tem muita gente: pastor, conta comigo. Aí você aperta um pouquinho: vão comigo segunda, vão comigo lá quarta. E aí? Ai não, pastor, acordei quebrado, por que disso? Eu saí atrasado do coisa. Irmãos, a nossa prioridade são as coisas do reino, irmãos. E as demais coisas, e as demais coisas, e as demais coisas. Quer inverter as ordens? Inverta. Faça o cálculo, vê se está indo tudo bem. Agora, se não está indo bem, reverta agora esse teu cálculo. A minha prioridade é o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor não está falando para você largar trabalho, pastor não está falando para você atrasar no teu horário com o teu compromisso. Não. Pastor está falando para você colocar o desejo no teu coração
de que a tua prioridade é o reino de Deus, porque é do alto que vem o teu socorro, é do alto que vem o teu sustento, é do alto que vem a tua saúde, é do alto que vem a tua família, é do alto. Esses dias um jovem falou comigo assim: pastor, dá a César o que é de César. Uma semana depois foi mandado embora do emprego, porque eu falei com ele: cara, você está vacilando, está faltando as coisas. Pastor, dá a César o que é de César. Irmãos, eu não conheço um servo do Senhor, fiel com Deus, que se dedica ao reino de Deus, que não está vivendo o melhor de Deus aqui nessa terra. Eu não sei os que não querem viver aquilo, eu não sei os que não querem cumprir princípios, eu não sei como esses estão, mas eu sei que aqueles que são fiel àquilo que Deus entregou, aqueles que permanecem juntos, aqueles que não largam o pé, aqueles que não abrem mão do chamado, eles vivem tudo aquilo que Deus prometeu para eles aqui na terra. Eu quero te dizer que você sabe, existe uma promessa de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não olhe de longe. Não seja telespectador do que Deus está fazendo na vida do fulano. Nossa, olha o que Deus está fazendo naquele pastor. Nossa, como aquele pastor prega bem. Não seja telespectador, irmãos. Vai para a arena. Vai construir a tua história. Vai viver aquilo que Deus tem para você. Vai se conectar com homens de Deus. Vai se colocar à disposição do reino de Deus. E diz assim: Senhor, conta comigo. Conta com a minha vida, Senhor. Ainda é muito pouco tudo que eu lhe entregar por tudo que o Senhor fez por mim. Não adianta querer e não pagar o preço. Não adianta, irmãos. Não adianta se eu quisesse que a igreja fosse bem sucedida, que as pessoas chegassem, que a gente vivesse batismo, pessoas novas, se eu não pagasse o preço. O preço das críticas, o preço das injustiças, o preço das pessoas torcendo contra, o preço de abrir mão de tantas coisas como a gente abriu lá em casa, para servir ao chamado de Deus. Quer viver experiências com Deus? Quer viver o melhor tempo de Deus na tua vida? Pague o preço que for para dar prioridade ao reino de Deus. Pague o preço que for para não perder essa carruagem quando ela passa. Eliseu diz: se estiveres comigo, quando eu for, terás o que me pediu. Abre comigo em 2 Reis 2:11. Estamos caminhando para o final. De repente, repete comigo isso aqui. De repente. Quantos gostam do de repente aqui? Quantos já tiveram uma experiência negativa com de repente? Do nada, de repente, um diagnóstico. De repente, uma ligação ruim. Quantos já tiveram uma experiência negativa com de repente? Tudo normal, o teu dia estava estabilizado, tinha feito a tua agenda, de repente. Mas eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida. Se você estiver conectado com Deus, estiver conectado com homens de Deus, o de repente de Deus na tua vida vai ser bênção para você, vai ser derramamento do manto, vai ser a entrega do teu chamado, vai ser a entrega do novo de Deus. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, meu Deus, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Eliseu estava lá. Eliseu não parou na primeira vez que Elias falou para ele ficar. Eliseu não parou na segunda. Eliseu não parou na terceira. As pessoas falavam assim: tu sabe que o teu senhor, o teu mestre, vai embora, né? Você vai ficar com ele. Não, eu vou ficar com ele. Não fica me falando isso aqui, não. Vou estar com ele. Eliseu conseguiu ficar junto de Elias. Passaram circunstâncias, passaram palavras que ele poderia ter se afastado. Ele tinha desculpa suficiente, irmãos. Talvez você tenha desculpa suficiente para abandonar a igreja, para abandonar Deus, para abandonar a tua casa. Eliseu tinha desculpa suficiente, mas ele não desistiu, porque ele sabia que existia uma promessa. Ele sabia que existia uma recompensa.
Deixa eu te falar algo, existe uma recompensa para aqueles que são fiéis, existe uma recompensa para aqueles que permanecem, existe uma recompensa para aqueles que não abandonam a sua casa, o seu lar, a sua família, existe uma recompensa, irmãos. E eu quero profetizar sobre a tua vida que a recompensa, o tempo da recompensa vai chegar. A palavra de Deus vai dizer: quem semeou em lágrimas vai voltar colhendo em cânticos e alegria. Eu sei que você tem semeado com lágrimas. Eu sei que você tem passado talvez alguns anos de semeadura, de empenho, de não desistir, de não abandonar. E se você é uma dessas pessoas, eu quero dizer que o de repente de Deus está chegando na tua vida. Que o de repente de Deus está chegando na tua história. E de repente chegou o carro. Elias foi levado aos céus num redemoinho. 12. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-los, Eliseu pegou as próprias vestes e a rasgou no meio. Depois pegou o manto de quem? Olha que interessante aqui. Ele pegou o manto de... Mas Elias não tinha subido aos céus num carro de fogo? Só que olha a próxima frase. Que tinha caído. Deixa eu te falar algo para você. Seja qual for a circunstância, seja lá qual for o de repente, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Elias foi, mas o manto ficou. Elias foi, mas a promessa ficou. Talvez algumas coisas foram se perdendo da tua vida, talvez algumas coisas foram tão rápidas, mas eu quero dizer que a promessa permanece sobre a tua vida. A promessa permanece para aqueles que creem, para aqueles que continuam, para aqueles que permanecem, para aqueles que não desanimam da promessa. Que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora, ó Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora, Senhor Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Olha o 15. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e prostraram diante dele. Se permaneceres, se você não parar diante das desculpas nem das circunstâncias, aqueles que observaram à distância a sua vida, aqueles que talvez estavam só vendo se realmente você é um homem de Deus ou não era, aqueles que estavam só julgando: será que ele tem um chamado mesmo? Será que ele não vai desistir? Será? Aqueles que estavam te olhando à distância vão ter que reconhecer que Deus é contigo, vão ter que reconhecer que existe um dom na tua vida, que existe uma palavra profética sobre a tua vida, que existe um chamado se cumprindo na tua vida. Os discípulos reconheceram: ele conseguiu, Eliseu é demais, ele não desistiu. Nossa, a gente falou para ele desistir, a gente falou para ele não ficar. Elias falou 2 vezes, Elias falou 3 vezes, mas ele conseguiu. Eu não sei se você tem muitas palavras negativas sobre a tua vida. Eu não sei se você encontrou muitas barreiras para atravessar. Eu não sei se você tem alguns empecilhos que te impedem de viver aquilo que Deus tem para você. Mas eu te digo, nessa noite, se você permanecer, se você não desistir, Deus está te injetando ânimo e fé nessa noite para você permanecer, porque existe uma promessa, existe um manto a ser liberado sobre a tua vida, independente das circunstâncias, independente se algo for levado aos céus. O manto fica sobre a tua vida se você estiver perto, se você estiver junto da promessa. Elias tinha dado uma promessa e Eliseu
não se afastou da promessa. Eu quero falar para você nessa noite, que pensou que a promessa de Deus não ia se cumprir, que pensou que os sonhos que Ele tinha te dado não iam se cumprir, que os projetos de Deus na tua vida não iriam se cumprir. Ei, volta a ficar junto daquele que prometeu. Volta a estar conectado daquele que o prometeu, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Aquele que diz que você não pode, aquele que diz que você não vai dar certo, aquele que diz que a igreja não vai ser nada, que é fogo de palha, aquele que diz que o pastor é um bebê de fralda, vão ter que reconhecer que o Espírito de Deus habita em você, vão ter que reconhecer que existe uma glória naquele lugar, vão ter que reconhecer que Ele não para, não adianta que Ele não para, não adianta que essa família não vai cair, não adianta que Ele não vai desistir do chamado dele, não adianta! Oh! Eu não vou parar, você não vai parar, não desanima, não desiste, foca na promessa, aleluia, aleluia, aleluia. E de repente, a carruagem passa, o manto fica, e Eliseu, ele pega o manto, ele não fica, e agora que o Elias foi embora, o que eu faço com esse manto? Não, irmãos, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Levanta as mãos para os céus aqui, levanta as mãos para os céus aqui nessa noite. A partir de hoje você vai começar a usar o manto que Deus te deu. A partir de hoje você vai usar os dons, os talentos que Deus te deu. A partir de hoje você vai começar a viver o chamado que Deus tem sobre a tua vida. A partir de hoje não há mais desculpa, não há mais passado, não há mais rejeição. A partir de hoje, bota o manto em ação, bota o manto em ação, ei, bota o manto em ação. Oh! Eliseu pega o manto e ele sabia que a promessa de Deus estava na mão dele. Ele bate com o manto e as águas se abrem. Ei, começa a usar o manto nessa noite. Começa a abrir. Se você tem dom de profecias, começa a profetizar. Se você tem dom de cura, procura um enfermo para curar. Ei, seja lá qual for o manto que Deus te deu, coloque em ação que Deus é contigo. Coloque em ação que Deus é contigo. O de repente de Deus chega na tua vida nessa noite.